que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Por un video que te pase, Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte. Si fracasara la revolución bolivariana, prepárense. Potro Álvarez. Pónganse las pilas todos. Y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Lo que sucede el día de hoy ha sido... Maduro está no Brasil. Mas o que isso significa? Primeiro, a gente tem que destacar que o Maduro tem formação pela escola do Partido Comunista Cubano, ainda nos anos 80. Vale lembrar também que em 1990, Lula com Fidel Castro fizeram o chamado Foro de São Paulo, um grupo que reúne partidos políticos de esquerda e que teve na sua inauguração lida uma carta de um dos líderes da Farc. Pois bem, Maduro faz parte desse grupo, o Foro de São Paulo, que é um dos responsáveis pela eleição de Hugo Chávez no final dos anos 90. Chávez, que antecedeu Maduro, foi quem implementou na Venezuela o bolivarianismo, ou socialismo do século XXI. Uma política assassina e genocida que obrigou mais de 6 milhões de venezuelanos a saírem do seu país e buscarem sobreviver em países vizinhos. Vale lembrar que 6 milhões de pessoas é a população somada de Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, Tocantins e Sergipe. Ou melhor, se você somar esse número de pessoas, que é mais refugiados do que os refugiados da guerra da Ucrânia ou da guerra da Síria, e aplicar uma regra proporcional ao Brasil, é como se no Brasil, se o Brasil fosse bolivariano, tivessem saído daqui 40 milhões de pessoas. Tem noção disso? Essas políticas de Chávez, Maduro e Lula também, que apoia o sistema venezuelano, elas são as responsáveis pela maior crise humanitária e migratória de toda a história da América Latina. Dito isso, você também deve saber que a cabeça do Maduro está a prêmio. O DEA, o Departamento de Entorpecentes dos Estados Unidos, oferece 15 milhões de dólares a informações que levem à prisão do narcoditador venezuelano. E isso é por quê? Porque a Venezuela já se tornou um narco-estado e eles têm como objetivo destruir os Estados Unidos. E essa destruição certamente se dá através da inundação de cocaína no território americano. Dentre os vários episódios para comprovar essa conexão do tráfico de drogas com o regime venezuelano, está, em 2009, a queda de um avião militar venezuelano com mais de 10 toneladas de cocaína no norte da África, no território do deserto de Mali. Segundo o jornalista Leonardo Coutinho, esse sim um jornalista investigativo brasileiro, ele diz em seu livro Hugo Chávez, o Espectro, que isso se deu para alimentar grupos terroristas como Al-Qaeda e todos os outros que tenham conexão a inundar a Europa com drogas e migração em massa. Hugo Chávez sempre teve muita proximidade com o líder iraniano Ahmadinejad. Mas não é só isso não. O perigo desses aviões militares traficando cocaína é que tem uma notícia
também descoberta pelo jornalista Leonardo Coutinho, de que a Força Aérea Brasileira indica que entre 2009 e 2014, a Bolívia, outro grande produtor de cocaína, usou por 463 vezes o espaço aéreo brasileiro para o trânsito de aeronaves militares. Desse total, os aviões oficiais bolivianos voaram 91 vezes para Venezuela e Cuba. Um dos pilotos chegou a confessar que foi várias vezes nessa rota levando cocaína, e os voos militares foram autorizados pelos governos de Lula e Dilma. A gente está falando de 2009 a 2014. O governo brasileiro descobriu o crime, mas ao invés de agir, o que fizeram as autoridades brasileiras? Apenas uma reclamação ao chanceler venezuelano, que a essa época era ninguém menos do que Nicolás Maduro. Ou seja, não foi feito nada. A única resposta efetiva começou a ser dada em 2019, quando no governo Bolsonaro foi feita uma lista para impedir que autoridades venezuelanas conectadas com narcoterrorismo e também com suspeitas, ou melhor, robustas provas do uso de passaporte diplomático venezuelano para o tráfico de drogas, essas pessoas foram impedidas de entrar no Brasil. Lamentavelmente, hoje, o Brasil ele toma o caminho inverso. E é importante falar que não se tratam de casos isolados. O governo dos Estados Unidos oferece uma recompensa com alguns milhões de dólares, não só pela cabeça de Nicolás Maduro, mas também de Diosdado Cabello, o braço direito de Maduro e chefe do cartel dos Soles, o maior cartel de drogas da Venezuela. Diosdado Cabello também é o presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, o que demonstra ainda mais os laços íntimos do regime venezuelano com o tráfico de entorpecentes. Pela parte de terrorismo, vale lembrar, Tarek El-Assaimi foi ministro da Venezuela e também vice-presidente do regime de Nicolás Maduro, tem conexões próximas com o Hezbollah. E além do Hezbollah, também o Hamas está metido em todo esse imbróglio. O alerta que eu faço daqui vai para além do boicote que o Brasil pode sofrer devido a todas essas novas políticas do Lula, essas sim totalmente ideológicas. O Lula voltou dos Estados Unidos do encontro com Joe Biden e recebeu um navio de guerra iraniano sancionado pelos Estados Unidos. O Lula disse que tem que acabar com o padrão do dólar e adotar a moeda chinesa nas trocas comerciais. O Lula criticou a União Europeia, dizendo que eles não contribuem para o fim da guerra com a Ucrânia, dando a entender que a Ucrânia tem parcela de culpa na invasão sofrida pela Rússia. Isso tudo daí, gente, somado ao desejo protecionista de alguns países, podem sim levar o Brasil a sofrer sanções, podem levar o Brasil a ter os seus produtos boicotados. Se Estados Unidos e União Europeia, por exemplo, fizerem um boicote aos produtos nacionais, a gente certamente vai ter um prejuízo muito maior do que toda essa taxação de impostos que eles já estão fazendo no país. Vai ser muito mais agressivo. E é essa política que a gente tem que evitar, mas não só olhando pelo ponto de vista mercadológico, mas principalmente pelas nossas liberdades. Lula deixa claro que quer transformar o Brasil numa próxima Venezuela. Isso daí não é brincadeira não, gente. A regulamentação da mídia, a perseguição a opositores, um alinhamento ideológico a países, inclusive conectados com narcoterrorismo, como é o caso da Venezuela, isso daí pode mergulhar o Brasil num caminho que vai demorar muito tempo para a gente resgatar. Se você conversar com um venezuelano que fugiu do seu país, fugindo da miséria, da fome, da pobreza, do assassinato, Caracas tornou-se a capital mais violenta do mundo. Se você conversar com um venezuelano que esteja fora da Venezuela, pergunte a ele se ele um dia imaginou que a Venezuela chegaria a esse ponto. Pergunte a ele se há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, algum venezuelano imaginaria que na Venezuela estaria se morrendo de fome, comendo cachorro, gato de rua, pombo. Se imaginaria que várias pessoas estariam saindo de lá a ponto de fazer dessa história a maior crise humanitária e migratória de toda a história da América Latina? Certamente ele vai dizer para você que não. Então não ache você que o Brasil, pelo fato de nós sermos ricos, termos muitos recursos naturais, etc., que essa realidade não possa vir para cá. Porque a Venezuela é um país tão rico quanto o Brasil nesses aspectos. Isso daí não é brincadeira. Chamar um traficante narcoterrorista para o seu país é coisa de quem se identifica com ele. Um abraço, fique com Deus.